Amém. O texto que eu escolhi para vocês é o texto que logo quando a Quadrangular, o Conselho Nacional, falou qual seria o tema de 2024, esse foi o texto que foi o primeiro a brotar no meu coração para ministrar lá na igreja do Coradinho 3. Porque quando fala-se sobre vir o reino ou pedir o reino do Senhor, sempre eu vou na história do povo de Israel. Sempre eu vou lá meditar um pouco de como essas pessoas, esses homens e mulheres, eles procederam diante do Senhor. Todas as vezes quando você quiser ter um exemplo, um espelho ali, um molde de como você deve e não deve agir, você vai olhar para a história do povo de Israel, através das escolhas que eles fizeram, através dos caminhos que eles trilharam. Você vai perceber que existem escolhas que são escolhas boas e escolhas ruins, e nós podemos muito aprender com as escolhas que o povo de Israel tomou, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. As escolhas más que eles tomaram trouxeram para eles muito prejuízo, eles tiveram muito ônus, eles sofreram muito por conta das escolhas ruins que eles fizeram, principalmente nas escolhas que se referiam à espiritualidade, à fidelidade com Deus. E os seus acertos sempre eles eram celebrados. Deus ele sempre os honrou pelas escolhas corretas que eles fizeram. E nós estamos lendo agora um momento da história do povo de Israel que, sem sombra de dúvida, vai mudar toda a jornada e toda a trajetória desse povo. Porque ao ler esse texto nós vamos ver que surgiu no coração do povo um sentimento e um desejo que não era um sentimento vindo da parte de Deus, não era uma vontade boa, não era uma vontade ali que agradava ao coração de Deus, e que às vezes esse sentimento, essa vontade surge também nos nossos corações, e nós temos que ter muito cuidado. A gente que é jovem, a gente está muito suscetível a ser muito facilmente enganado, seduzido, levado pela multidão, levado pelas pessoas, pelas ideias, pelas ideologias, pelo pensamento dos outros. A gente precisa ter muito cuidado, porque nem sempre aquilo que a multidão quer é aquilo que Deus aprova. Existe um ditado popular que diz assim: olha, a voz do povo é a voz... Não é verdade, irmão. Infelizmente, às vezes, a voz do povo é a voz do diabo. E nós lemos aqui esse texto, que é o momento que vai marcar o início da ruína do povo de Israel. Porque foi a partir desse momento em que eles ali estavam abrindo mão de algo muito precioso que eles tinham. Eles estavam abrindo mão de algo que era extremamente único que eles possuíam, para viver de outra maneira. A palavra vai dizer, pela história, que Deus, ele sempre governou o seu povo. Esse tipo de governo se chama o governo teocrático, em que Deus tinha o governo, a soberania para governar sobre o seu povo. E como é que ele fazia isso? Ele levantava pessoas. Não eram pessoas que eram escolhidas pelas autoridades, não eram pessoas que tinham um bom nascimento, não eram pessoas ali que tinham talvez uma relevância social. Isso não era interessante. Deus ele sempre escolhia pessoas que estavam ali cumprindo o seu propósito, e essas pessoas eram representantes dele aqui na terra. Eram pessoas que Deus via algo especial, eram pessoas que viam ali algo de interessante em servir ao Senhor. Glória a Deus. Em servir ao Senhor. Glória a Deus. Eles eram colocados ali. Glória. Eram colocados ali como autoridade. Mas por si mesmo, eles não governavam um povo, porque a autoridade era Deus que concedia. E sempre foi assim. Os patriarcas, depois dos patriarcas, nós temos a figura de Moisés. Depois da figura de Moisés, começa o período dos juízes. Deus levantando ali homens e mulheres para julgar o povo, para estabelecer o juízo, a ordem. Porque de vez em quando o povo estava ali vivendo na bagunça. Porque o próprio livro de Juízes vai falar o seguinte: como não havia rei, cada um fazia o que dava na telha. Como não havia ali uma autoridade ali
estabelecida, os homens e as mulheres faziam aquilo que eles tinham vontade de fazer. Até que em um determinado momento da história, um dos últimos juízes a ser levantado foi o profeta Samuel. Diz a palavra que o profeta Samuel, você conhece a história, ele cresceu na casa do Senhor. E ele tinha ali uma grande particularidade, porque ele, além de ser um grande juiz, ele era profeta, ele tinha Deus. Ele conseguia que Deus tinha para eles. Não vou trocar mais não, tá avisando logo. Ele representava ali a própria autoridade de Deus no meio do povo. Só que chega um momento em que diz a palavra que o povo, ele começa a observar as nações que estão à sua volta. Está aí o perigo. Os israelitas começaram a olhar para os cananeus, para os filisteus, começaram a olhar para as nações vizinhas e perceberam que todas essas nações tinham a figura do rei, que era um homem que tinha ali toda a autoridade, soberania para decidir, governar, julgar, conduzir o povo. E quando eles olhavam para si mesmos, o povo israelita, eles viam que quem governava o povo eram homens, escolhidos por um Deus invisível. Ah, irmãos, nesse momento eles começaram a ficar desgostosos. Eles não queriam mais esse tipo de governo sobre si, e queriam agora que fosse estabelecido um novo tipo de governo. Eles queriam que houvesse outra forma que os governasse. Como é que eles queriam isso? Eles queriam se parecer com os outros povos. E está aí um grande perigo, que às vezes nós, por estarmos aqui na terra, inseridos no mundo, a gente às vezes quer se encaixar nos padrões, nos moldes e no modelo do mundo. Porém, eu tenho algo para dizer para você, juventude. Nós estamos aqui, estamos sim aqui, mas nós não somos daqui. Nós não podemos nos assemelhar, nós não podemos nos parecer, nós não podemos nos moldar ao molde do mundo. Eu e você, nós não podemos querer viver a semelhança das pessoas que vivem no mundo. Nós não podemos. Por quê? Porque nós temos um Senhor, e o governo dele, o reino dele é diferente. O reino de Jesus é diferente do reino humano. O governo de Cristo é diferente do governo humano. Você pode ver nas manchetes, nos jornais, como é que o governo humano se comporta. O governo humano é mentiroso, é enganador, é corrupto. O governo humano às vezes não tem ali escolhas boas para o povo. O governo humano às vezes, muitas das vezes na verdade, não é muito bom para uma nação. Mas o povo de Israel queria abrir mão do governo de Deus para viver o governo humano. Eles queriam abrir mão da autoridade de Deus sobre eles para viverem sobre o jugo de outro homem. E eles chegam diante do profeta e falam assim: profeta, nós não queremos mais aí esse negócio de governo de Deus sobre nós, não. Nós não queremos mais que Deus governe sobre nós. Pelo contrário, nós queremos agora um rei, como tem as outras nações. O profeta, quando ele ouviu isso, ele ficou muito triste. E ele vai orar. Diz a palavra, quando ele vai orar, ele percebe que não era somente ele que havia se entristecido, porque Deus dá uma resposta para o profeta Samuel, dizendo assim: olha, profeta Samuel, não fica triste não, porque não foi a ti que eles rejeitaram, não foi o teu governo, não foi a tua autoridade, não foi a ti que eles estão lançando fora, não, eles estão lançando fora a mim. Eles não querem mais que eu governe sobre eles. Eles não querem mais que eu exerça autoridade sobre eles. E agora eles querem viver como os outros povos vivem. Agora eles querem viver a semelhança dos outros povos. Mas eu quero dizer para a juventude aqui dessa região: nós não podemos perder o governo de Deus sobre a nossa vida. Se a gente abrir mão do governo de Deus sobre a nossa vida,
o mundo, o sistema, o pecado e o diabo estão aí, preparados para governar a nossa vida. A carne está aí, os desejos estão aí, às vezes até os nossos próprios sonhos e as nossas próprias ambições querem tomar o lugar de Jesus na nossa vida, e nós precisamos colocar ali as nossas prioridades e analisar quais têm sido elas na nossa vida. Será que Deus de fato tem sido uma prioridade na minha vida? Será que as coisas do reino têm sido prioridade na minha vida? Será que o reino de Deus tem sido prioridade na minha vida? Ou eu tenho deixado outras coisas governar o meu coração? Quem é que tem sentado no trono da minha vida? Será que sou eu mesmo? Será que são as minhas vontades? Será que são as minhas paixões? Será que as minhas motivações têm como centro Cristo? Ou eu mesmo? A gente tem dificuldade, eu digo para você. Logo do início você vai ver em Gênesis, a partir do capítulo 3, você vai ver a dificuldade que o homem tem de se submeter ao governo de Deus. O homem tem dificuldade na sua natureza de se submeter a um comando de Deus. Comando, irmão. E comando, irmão, é coisa muito simples de se obedecer. Eu já fui, irmãos, das fileiras de Caxias. Eu fui militar 1 ano da minha vida, e eu aprendi algo sobre comando. O que é comando? Comando é uma palavra, uma ordem rápida, expressa ali. Não tem dificuldade de ser entendida, gente. Não tem dificuldade. O cara fala assim: vira para a direita. Tu vai fazer o quê? Vai fazer o quê, irmão? Virar para a direita. É um comando. Vira para a direita. Tu vira para a direita. Vira para a esquerda. Tu vira para a esquerda. Anda 10 passos. Tu anda 10 passos. Volta 10 passos. Isso é um comando. Simples, irmão. Até uma pessoa que tem debilidade intelectual consegue entender comandos. Pessoas com problemas psicológicos entendem comandos. A gente trabalha isso com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Comandos. Às vezes a criança está dentro do espectro autista. Vou dar um exemplo em que a gente trabalha com ela com comandos. Senta, levanta, deita, come, bebe água. Curto, simples, frases pequenas, comandos. O homem não conseguiu obedecer um comando de Deus, irmãos. O homem não conseguiu ali obedecer uma frase que Deus falou: olha, dessa árvore aqui vocês não vão comer. Foi só isso que Deus falou. De todas as outras árvores, de todas as outras frutas, eles podiam provar, mas daquela ali não. Ele foi muito claro, um comando curto, simples, prático, que só devia ser obedecido. Mas a natureza falou mais forte, a natureza humana, a tentação ali, a sedução, os desejos falaram mais forte, e o homem vai lá e peca e cai. Essa dificuldade ela persiste nos dias de hoje. A gente tem uma grande dificuldade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu não digo que ouvir a voz de Deus é difícil, porque Ele fala, Ele grita a todo tempo no nosso coração. Mas a dificuldade está em obedecer. A dificuldade está em se submeter. A dificuldade está em a gente ceder. Porque muitas coisas com Deus você vai ter que ceder. Como assim? Você quer fazer uma coisa, você se programa para fazer uma coisa, você se organiza a sua vida para fazer uma coisa, e chega a Deus e fala assim: olha, eu não quero dessa forma, eu quero de outra forma. Nesse momento você vai ter que renunciar aquilo que você tinha planejado fazer, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso eu estou falando para cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro passa por essa, que palavra eu uso? Por esse momento de que ele é colocado em xeque, na berlina, no paredão de Deus ali.
em que Ele chama ali a pessoa e fala assim: olha, eu vou colocar agora aqui os meus planos para você. E os planos de Deus, muitas das vezes, geralmente, eles são diferentes daquilo que a gente planejou para a gente. A gente planejou algumas coisas para nós, a gente sonhou, a gente se organizou para viver certas coisas, porém às vezes a gente não coloca Deus nos planos. Isso é um grande problema, porque quando Ele chega na nossa vida, Ele desfaz o nosso plano, Ele desfaz aquilo que a gente se organizou para fazer da nossa vida, e Ele estabelece aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano. E digo mais para você: quanto mais rápido você entender o que Deus quer para a sua vida, irmão, mais feliz e mais rápido vai chegar a tua felicidade na sua vida. Tem gente que tem dificuldade de entender, dificuldade de aceitar esse governo, esse reinado de Deus na vida. Isso vai embolar toda a tua vida, irmão. Isso vai bagunçar toda a tua jornada. Pelo simples fato de você não se submeter àquilo que Deus quer para você, você vai sofrer muito. Pastor, que loucura, é verdade. Eu dou exemplo aqui na Bíblia do povo de Israel, que tinha ali uma jornada, saindo do Egito, para chegar na terra prometida, na terra de Canaã. Eles iriam passar ali alguns dias, algumas semanas, atravessando o deserto até chegar na terra prometida. Algumas semanas. Mas como eles tinham ali uma dificuldade de aceitar o governo de Deus sobre eles, Deus os fez andar durante quanto tempo? 40 anos. Sabe por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque eles não tinham ali nenhuma vontade de se submeter ao governo do Senhor. E Deus começou a exterminar o povo, matar, tornar o caminho dificultoso para eles. Ele começou a eliminar ali as pessoas que não se submetiam ao governo dele, para provar que no meio do povo de Deus, quem governa é Ele. E na nossa vida não é diferente, irmão. Na nossa vida quem governa é o Senhor. Os nossos sonhos e planos e projetos, é Ele quem escreve. A nossa vida não pertence mais a nós. A partir do momento que nós decidimos por Jesus, nós assinamos ali um documento, uma procuração. Alguém sabe o que é uma procuração? Cadê o meu advogado ali? Uma procuração é um documento que tu assina, cedendo ali todos os teus direitos A outra pessoa ali, o procurador, vai ser a pessoa que vai responder por você, legalmente, civilmente, juridicamente. É aquela pessoa responsável por você, vai ser o seu tutor. As pessoas que fazem uma procuração geralmente são pessoas que já estão debilitadas, pessoas que não têm mais condição de tomar algumas decisões. Então eles instituem alguém ali para governar ali a sua vida. Você quase fez isso quando aceitou Jesus. Você abriu mão da sua vida para que Cristo estabelecesse o governo dele em você e através de você. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente vai ser feliz. E melhor vai ser a nossa vida. Porque aqueles que estão vivendo os propósitos de Deus são pessoas muito felizes, apesar de tudo. A gente só não pode agir como o povo de Israel, de achar que a vida com Deus é limitante. A gente que é jovem já ouviu muito isso. A vida cristã, ela é limitante. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer isso. Sei que você deve ter chegado na igreja, ter se convertido, aceitado Jesus e veio para a igreja, e deve ter visto que a gente tem um monte de regrinha, né? Quem já percebeu que a gente tem um monte de regrinha? Não pode isso, não pode aquilo. Uma das regras mais importantes é que não pode torcer pro Flamengo, viu? Não vem com roupa de Flamengo para perto de mim, que eu te mato. Não pode isso. Não pode beber. Não pode dançar até o chão. Não pode o que mais?
não pode viver na impureza, não pode isso, não pode aquilo, não pode julgo desigual. Aí tu fica assim, rapaz, mas que situação é essa? Que tudo não pode, tudo não pode, tudo é limitação, tudo é restrição, não pode isso, não pode aquilo outro. E alguns jovens, eles não conseguem, algumas pessoas não conseguem, porque às vezes querem moldar o evangelho à sua própria vontade, e criam Jesuses para si, Jesuses que a Bíblia não mostra. Pessoas que criam para si uma ideia de evangelho, uma ideia de servir a Deus totalmente contrária ao que a palavra fala. Isso é muito perigoso. Eu oro para que essa região, esses jovens aqui reunidos, você e eu, sejamos jovens extremamente comprometidos com aquilo que o evangelho verdadeiro fala de Jesus. E você entenda o que é servir a Deus de verdade. Muito mais além daquilo que você vê no YouTube, no Instagram, pelos influenciadores gospel, muito mais do que você lê nos livros famosos, muito mais do que isso. Deus, Ele quer que você tenha uma experiência real com Ele, íntima, pessoal, com a presença dEle. Isso vai levar você a um nível muito mais profundo de conhecimento, de intimidade com o Senhor. E nesse sentido, a gente tem que aprender com esse povo a não abrir mão do governo de Deus sobre nós. Não abra mão. Não escolha ser igual aos outros, não. O mundo tem os seus senhores. Deixe eles com seus senhores. Mas nós temos o Senhor dos senhores que governa a nossa vida. E Ele não divide o governo dEle com ninguém. Deus não divide o governo dEle com ninguém. Ele não divide o trono dEle com ninguém, só Ele. A gente precisa aceitar isso e viver esse reino sobre nós e clamar para que esse reino seja estabelecido todo dia. Todo dia, irmão, todo dia, é diário. Não pense assim, eu fui para a igreja ontem, já está tudo bem. Não. Servir a Deus vai muito além de estar nas quatro paredes de uma igreja. Servir a Deus vai muito além do que vir aos cultos. Servir a Deus é muito mais profundo do que isso. É de fato se permitir, se deixar ser governado por um Deus que tem planos, Ele tem expectativas a nosso respeito. Existem planos de Deus para nós. Parece até clichê, Deus tem um plano na sua vida. Mas é verdade, Deus Ele tem um plano para você. Quanto mais cedo você se encaixar nele, meu irmão, melhor vai ser para você. E nesse sentido eu quero que essa região, a região 47 que nós amamos tanto, venha entender isso, compreender essa verdade, não abrir mão do governo do Senhor. E nós vamos mudar a realidade dessa juventude. Eu sei que a gente mora no Coroadinho, gente, que é um bairro periférico. Mas eu quero dizer para você que mesmo estando num bairro periférico, em que as pessoas têm até medo, da gente quando a gente fala que mora no Coroadinho. Eu já ouvi isso na escola, na faculdade. Onde é que tu mora? No Coroadinho. Sangue de Jesus. Vai roubar outro. Eu falo assim, eu moro no Coroadinho. Ixi, já foi assaltado? Quem aqui já foi assaltado? Quem aqui nunca foi assaltado no Coroadinho? Quem nunca foi assaltado não é coroadinho de verdade, viu? Não. Você é coroadinhês Nutella. Quem é coroadinho prêmio, quem já correu de bala? Alguém já correu? Quem nunca correu? Aliás, prêmio é Nutella. Nasceu na península do Coroadinho. Mesmo com toda essa realidade aí, Deus Ele tem planos para nós. Sabe quais são os planos de Deus para nós? É que nós vamos ocupar os melhores lugares na sociedade. Deus Ele vai abrir a porta da faculdade para nós. Os lugares de autoridade serão nossos. Os lugares de honra serão nossos. E lá o nome de Jesus vai ser glorificado. Você vai se formar na faculdade dos seus sonhos. Você crê?
Não para a sua honra ou para a sua glória, mas porque Deus vai te colocar lá. Você vai ter a casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, o marido, a esposa dos sonhos. Você vai ter a casa dos sonhos, sim, vai ter. Jesus vai te dar um carro bom, uma casa boa, uma moto, vai te dar um emprego bom. Você recebe? E nós vamos mudar a história desse coroadinho. Por quê? Porque Jesus governa a nossa vida. Seus filhos serão abençoados. Oh, coisa boa. Seus 10 filhos serão abençoados. Olha, tem crente aqui. Eita, Rebeca. Cuidado, irmã. Cuidado, irmã. Faz jejum pela vida do irmão. Recém-casado, tá daquele jeito. E eu quero participar desse momento com você. Quando você estiver aí na rua, passando com seu carrão, abaixa o vidro, fale com o pastor Tiago. Pastor, lembra que você falou que Deus me daria? Deus me deu. E eu vou falar assim: é verdade, Deus é fiel. E Ele é fiel para quem é fiel com Ele, para quem se submete à vontade dEle. Amém? Eu quero orar por você nessa tarde. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero